Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. No vídeo de hoje, eu estou gravando para fazer o relato da minha primeira onda como ressoante, né? Eu fiz a ressonância harmônica, vivi aí os 3 meses da primeira onda e eu vim compartilhar, estou gravando esse vídeo para compartilhar como que foi minha experiência até aqui. Caso você não conheça, nunca tenha ouvido falar na ressonância harmônica, sugiro que você procure o canal oficial do professor Hélio Couto e comece a assistir, pesquise, vá no site dele, que é onde ele explica. Tem diversos vídeos, livros, onde ele explica o que que é a ferramenta ressonância harmônica, que é uma ferramenta poderosa, mas o intuito desse vídeo não é explicar sobre a ferramenta, e sim contar as vivências que eu tive na primeira onda. Caso você conheça ou esteja aí percorrendo o caminho das palestras, assim como eu fiz, então nesse vídeo eu vou contar como que foi, né, essa minha experiência transformadora, mas eu queria alertar primeiro dizendo que eu não faço parte da equipe, né, do professor Hélio Couto, e eu estou aqui realmente para dar o meu relato. Antes de tudo, caso você tenha interesse, queira fazer a ressonância harmônica e não saiba como funciona, né? Primeiro você precisa passar pelo caminho das palestras. São 3 caminhos, tá? Eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro. Você precisa passar pelo menos pelo primeiro e pelo terceiro. No site dele você encontra esse caminho, né? Esses caminhos aí. São muitas palestras, são palestras extensas, mas elas são fundamentais para você entender a ferramenta e para você se preparar, né, caso queira ser ressoante. Além do caminho também, há um livro, né, que o professor ele, fornece em PDF, para que você faça a leitura, é um livro extenso também, mas mais uma vez eu digo, é fundamental, ele é esclarecedor. Então, eu conheço o professor Hélio Couto, né, aqui da internet, há muito tempo, na verdade eu nem me lembro quando foi o primeiro vídeo que eu assisti, porque eu já assisti muitos aqui no YouTube, e aí claro que uma coisa leva a outra, quando eu comecei a assistir os vídeos dele, foram surgindo, aí eu comecei a ver pessoas falando, né, muitas pessoas aqui na internet elas fazem um relato dessas ondas, como que acontece, e aí eu fui me interessando por isso e comecei a fazer o caminho das palestras. Eu me lembro que eu iniciei em 2021, já fazem 5 anos. Primeiro que é um caminho muito extenso, segundo que quando eu comecei a fazer, eu já tive muitas catarses, muitas transformações, e eu dei uma pausa, fiquei bastante tempo sem estudar, né, mas depois voltei novamente, fui atraída para isso, e finalmente estive preparada, e aí fiz todo o caminho, voltei, assisti novamente palestras que eu havia assistido, e fiz a leitura do livro, e finalmente criei coragem para pedir a primeira onda. Não é que eu tinha medo de pedir a primeira onda, mas ao mesmo tempo eu acho que eu esperei muito para estar preparada. Na verdade, acredito eu que nós nunca nos sentiremos 100%, 100% prontos para nada, mas eu segui o passo a passo, né? Eu já vi pessoas aqui na internet falando que não concluiu o caminho e que pediu a onda ainda assim, mas eu escolhi percorrer esse caminho, me senti pronta, mais ou menos ali, né? E foi quando eu pedi. E aí eu pedi a primeira onda agora no mês de junho, no junho deste ano. E como funciona? Eu entrei em contato, né? Vi lá no site como que tinha que fazer e tudo mais, enviei um e-mail. No site dele tem os e-mails das pessoas qualificadas, incluindo o dele, para que você possa enviar um e-mail solicitando. Aí eu solicitei, enviaram para mim um formulário. Nesse formulário tinha alguns questionamentos e tudo mais, e eu poderia colocar o que eu desejava. Tanto que no formulário ele indica até que você escreva os seus desejos e que não necessariamente eu precise colocar no e-mail, porque ao colocar o projeto de vida, o momento que eu estou vivendo, ele já, isso já vai ser aplicado ali na ferramenta, mas ao mesmo tempo eu quis colocar. Então, para essa primeira onda, eu fiz muitos pedidos, muitos. E eu confesso que muitos não foram tão espontâneos, porque eu colhi muitas informações, assisti muitos vídeos, e tem vários vídeos aqui de pessoas falando o que pediram na primeira onda, então eu saí pegando um pouquinho de cada. Um ou outro que foi espontâneo meu, como por exemplo, eu coloquei lá como pedido ser uma youtuber, né? Coloquei ser terapeuta, algumas coisas que eu tinha em mente, mas a maioria eu confesso que eu saí coletando informações das pessoas e eu não recomendo que vocês façam isso. Muito pelo contrário, eu recomendo que você pense, peça aí para a sua centelha divina, para a sua intuição, para mostrar para você, né, o que você deseja pedir.
caso você queira pedir, porque você pode, apenas expressar o que você deseja na sua vida, tudo bem, é como se fosse um pedido, mas não dessa forma, né, porque eu descrevi lá, fui colocando consciências, o que eu desejava, enfim, porque na ressonância você pode pedir isso também, consciências, inclusive eu pedi a consciência de um livro, e eu estou fazendo a série aqui, que é o livro Despertar de uma Nova Consciência, né, O Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle, e eu pedi a consciência deste livro. Então, você pode fazer tudo isso, pedir consciência de algumas pessoas também que eu sigo e que eu desejo, assim, me espelhar, mas, mais uma vez eu falo, eu não recomendo que vocês peguem essas informações da internet, sim, que tente se ouvir, e também que não tenha aquela gana de querer pedir um monte de coisa de uma vez, né, mas sim viver o processo. Mas isso não me prejudicou, tá, gente? É só um conselho aleatório. E aí, gente, durante todo o processo eu utilizei esse caderninho, eu quis fazer isso, né, porque a primeira onda, as ondas elas têm duração de 3 meses. Ao finalizar, você tem a opção, se você quiser, de pedir, né, fazer o pedido ali da outra onda, né, nesse caso a segunda onda e tudo mais. Então eu fui anotando aqui, ó, as coisas que eu fui vivendo, não todos os dias, mas procurei ficar, fazendo mesmo um diário, até para eu ficar me lembrando das coisas que eu passei e tudo mais, porque eu tenho a tendência a esquecer, principalmente o que é de ruim eu não guardo muito, mas eu queria, registrar todas essas vivências. Tanto que eu li aqui o primeiro dia eu registrei, e era uma coisa que eu não lembrava que tinha acontecido. Assim, antes de continuar, eu só queria dizer que, depois que eu enviei esse e-mail, eu fui respondida, com rapidez, né, por uma das pessoas da equipe dele que eu havia escolhido, e ela fez essa orientação, aí existe a opção de você pagar um valor, né, da taxa, para mim é um valor super simbólico pelo poder dessa ferramenta, mas também você pode pedir de forma gratuita, e eles orientam, tem um e-mail para isso, mas eu acredito que deve ter uma fila de espera, porque, né, muita gente conhece a ferramenta e tudo mais. E foi super simples, depois eles me enviaram um link com áudio, eu só fiz o pagamento depois de ter recebido, enfim, gente, tudo super seguro. Lembrando, fazendo pelo site oficial, porque eu já havia visto um canal que tinha clonado assim, né, tinha colocado a foto dele e estavam tentando aplicar golpes, então cuidado com isso. Bom, gente, mas vamos lá então. Eu vou fazer um resumão, né, eu não vou ficar lendo aqui os dias, mas eu peguei o caderninho mesmo para me lembrar. Mas um dos motivos maiores, assim, que eu queria ver, e que ele também fala muito nas palestras, né, que é assim, a gente espera dessa ferramenta, como muitas ferramentas por aí, muitos de nós esperamos isso, buscar prosperidade. E claro que eu estava ansiosa por isso, tanto que nos vídeos ele fala muito casa, carro, carro, apartamento, casa, carro, apartamento. E sim, é possível, né, quando você vai dando saltos de consciência, você vai atraindo sim, você vai transformando a sua vida financeira, sua vida profissional, mas que esse não é o intuito maior, e é isso que ele fala, porque essa é uma ferramenta de despertar espiritual mesmo, né. Mas é claro que eu era um dos pontos que eu estava mais interessada, era em prosperidade financeira, em ressignificar o meu lado profissional e tudo mais. Então, o que que eu senti? Primeiro eu queria falar da catarse, que era uma das coisas que eu tinha medo, que eu via muitas pessoas falando. E, gente, assim, sinceramente, olhando para esses 3 meses, eu não tive catarses profundas, comparando a minha história com os vídeos de outras pessoas que eu vi que passaram por isso. Eu não tive catarses tão gritantes assim. Mas, logo de início, o que eu percebi? Eu fui percebendo que muitas das coisas que eu pedia não estavam fazendo sentido. Lembra daquela história que eu copiei alguns pedidos? Então caiu a ficha muito rapidamente para mim que aquilo não fazia sentido. Uma outra coisa que eu li aqui, inclusive, no 10 dias depois, não, 2 dias depois, gente, eu comecei a fazer do dia 10/6/2025, até escrevi ressonância. Aí 2 dias depois eu escrevi aqui, e realmente foi uma das coisas que eu senti muito, uma inveja bem lá, eu percebi assim na hora, né, nesse dia 12 aqui eu senti inveja de quem? Inveja das pessoas, olhando rede social, eu me lembro desse sentimento, de sentir inveja da vida que as outras pessoas tinham. E, gente, eu não me considero uma pessoa invejosa, mas eu me lembro que eu caí nessa de me comparar, e aquilo ficou muito, me chamou muito a atenção, de olhar e pensar, como se as pessoas tinham uma vida mais interessante do que a minha, tinham conquistado coisas que eu não tinha conquistado. E não foi uma inveja no sentido de eu queria, não foi só isso, vai, porque inveja no fundo é isso, né? Você desejar o que o outro tem.
mas foi mais naquele sentido de comparação, tipo, eles conseguiram e eu não. Pessoas que têm a minha idade conseguiram muito mais coisas e eu não. E me chamou muito a atenção, tanto é que eu anotei, né, fiz essas anotações e até anotei aqui, gente, a frase. É como se eu não me sentisse boa e capaz o suficiente para sair do ciclo de dívidas e realizar meus sonhos, porque eu tenho sérios problemas, não é dívidas altas, mas sérios problemas em administrar minha vida financeira e é uma coisa que me incomoda muito. Então eu fiz essa anotação e fui percebendo, né, depois foi cair na ficha, então eu não vejo algo como algo ruim, na verdade as catarses eu acho que se você souber utilizá-las e para enxergar mesmo que são sombras nossas e as sombras elas não são ruins, na verdade não é eu não acredito no bom e no ruim assim, mas eu vejo que a catarse ela é uma ferramenta que ela pode te ajudar a detectar raízes de outros problemas. Então depois eu lembro que no mesmo dia eu cheguei a essa conclusão, que essa inveja que eu sentia, era isso, parecia que eu me sentia incapaz de realizar grandes mudanças, sempre voltava ali para o mesmo caminho. No mais, com relação a catarses, é claro que em 3 meses eu tive dias bons e dias ruins, mas o que eu mais senti, assim, foi de que eu preciso ressignificar muitas coisas em minha vida e precisava eliminar muito do que eu achava que era verdadeiro, mas que não era. Assim como eu falei da questão dos desejos, isso não foi só uma coisa de pedir para a ressonância desejos que não eram meus, mas também de perceber, por exemplo, eu percebi 2 coisas que eram bem fortes, assim. Uma delas era a compulsão por compra, que eu nunca identifiquei como isso, para mim era só: "Ah, eu faço compras ali, mas eu não tenho compulsão". Porque, por exemplo, eu não sou uma mulher que compra muita roupa, sapato e tudo mais, então, para mim, tipo, não, mas eu não gasto com futilidade, mas eu acredito que a compulsão, ela não tem nada a ver com isso. Qualquer coisa que você compre a mais, não é que você não pode comprar, né, ter ali seus desejos realizados, mas qualquer coisa que você compre sem sentido, eu acredito que pode cair para esse lado da compulsão, e aí eu finalmente identifiquei e reconheci que eu estava com compulsão sim por comprar. E outra coisa foi compulsão por alimentação. Eu não tenho problemas com o meu peso, apesar de achar que eu preciso emagrecer, como toda a maioria das mulheres pensa. Mas eu não tenho problema com o meu peso, nunca tive muita dificuldade assim com relação ao emagrecimento e tudo mais. Porém, eu reconheci que eu estava com compulsão alimentar, principalmente comendo para tampar algumas coisas, fugir de algumas coisas. Eu comecei, finalmente eu identifiquei isso. Então, para mim fez parte da catarse, mas mais uma vez eu falo como algo positivo, algo que me fez enxergar, né, padrões que estavam se repetindo. Depois desses 3 meses eu melhorei 100%? Não. Com relação à compulsão por compra, sim. Tanto é que eu me vi, gente, parece que foi assim um estalo que deu na minha mente. Eu comecei a pensar 1000 vezes antes de comprar. E antes, porque você vai seguindo conselhos, né? Todo mundo fala isso, e pensa antes, ou então espera até o dia seguinte para ver se você vai continuar tendo desejo. Eu fazia isso, mas não adiantava, ainda mais como boa ariana que sou, queria tudo para ontem. Então, quando eu pensava: "Vai, vou deixar para amanhã", não, eu não pensava muito não, no outro dia eu já queria comprar. E aí isso diminuiu bastante, eu comecei a pensar, depois eu fui começar a perceber compras sem sentidos que eu já cheguei a fazer, isso me transformou, assim, me transformei. Com relação à compulsão alimentar, eu ainda sinto ainda que preciso melhorar, estou bem viciadinha em doces, tanto que nessa segunda onda agora, que eu já pedi, já iniciei ontem, eu pedi, né, fiz o pedido de parar, né, diminuir a alimentação ali com doce, né, porque eu estava comendo muito e estou ainda comendo muito. Então ainda continua, mas eu me compreendo, estou aceitando e estou no lugar de que já sei que tenho, preciso melhorar, mas eu estou mais consciente, tentando prestar mais atenção e enquanto eu não estou conseguindo mudar alguns hábitos alimentares, eu estou tentando incluir outros. Um exemplo, estou incluindo mais frutas, incluindo uma alimentação um pouco mais saudável para ver se eu vou conseguindo substituir, tirar, né, esses hábitos. Mas eu acredito que tudo em excesso e tudo que você não estava comendo por prazer, porque muitas vezes eu estava comendo sem fome mesmo, mas que eu estava colocando no lugar, né, de tampar alguma carência minha, então é alguma coisa que eu não estou enxergando, devia estar sendo trabalhada de outra forma. Agora eu vou falar sobre as coisas boas, mas como vocês podem perceber, não é que eu não tive tantas catarses, mas eu não senti dos outros vídeos que eu assistia das pessoas comentando, eu vi o pessoal falando de muitas outras coisas, e foi o que eu senti, assim, sabe? Não, nada mais me chamou tanta atenção. As coisas boas foram muito maiores.
Uma dessas coisas boas, além de eu achar que essa questão de identificar desejos, eu senti que eu estive muito mais alinhada nesses 3 meses com o momento presente, muito mais alinhada com o momento presente. Eu passei a sentir mais, assim, o meu dia a dia, passei a estar mais, vivendo com paixão, assim, o dia mesmo, sabe, me empenhando nas coisas. Havia feito o pedido de, meditar, conseguir meditar. Não estou meditando todos os dias, mas estou quase lá e eu estou me empenhando muito e, assim, não está sendo quando eu uso a palavra empenhar, que eu estou fazendo a minha parte, obviamente, mas não tem sido com aquele esforço desenfreado, assim, sabe, tem sido natural, parece que é natural e antes eu não estava conseguindo muito fazer isso. A questão do YouTube também, que eu pedi para ser youtuber, e aí eu estou, né, com um canalzinho super pequeno, ainda tendo que divulgar para os amigos e tudo mais, sem muitas visualizações, e eu quero ter um canal legal, assim, porque eu quero compartilhar. Mas o que que acontece? Antes de fazer esse pedido, eu estava numa gana muito grande, aí eu comecei a fazer alguns vídeos e parei porque as pessoas não estavam vendo, a não ser que eu compartilhasse. E eu falei: "Ah, eu acho que os vídeos não estão bons", e meio que desanimei. Depois, né, que eu pedi e tudo mais, veio aquele sentimento de que não, se é um desejo meu, eu sei que eu me expresso bem e eu sei que eu tenho algo a acrescentar, assim como muitas pessoas me ajudam aqui nos vídeos que eu assisto no YouTube, eu sei que eu posso ajudar outras pessoas também de alguma forma. Então eu preciso me guiar nesse ponto. Não ficar já naquele imediatismo, querendo ter um canal grande, já pensando em possíveis retornos que o canal possa me dar. E aí, fez mais sentido para mim. E aí agora eu tô na sequência direitinho, postando vídeo, ainda fico, assim, às vezes ansiosa, né, para ver se tem gente se inscrevendo e tudo mais, ainda tenho que compartilhar para os amigos, mas ao mesmo tempo eu estou num lugar muito mais confortável e com sentido. Agora o canal tá fazendo um sentido para mim. E muitas vezes vem na minha mente uma frase que o professor ele fala muito, às vezes não, fala muito nos vídeos que eu assisto, que ele fala para você doar, doar, doar. E quando fala doar, não é assim só doar bens materiais. Eu caí na real, assim, preciso doar, doar meu tempo, doar meu conhecimento, passar para frente aquilo que eu sei também, né? E aí, claro que o universo ele vai, gente, não é que eu quero dar só apenas para receber, mas vocês vão entender minha fala. Que claro que no meio dessa doação haverão retornos, nem que não seja aqui no canal. Aliás, mesmo que o canal continue pequeno, que, né, que eu não acredito nisso, eu acredito que eu vá crescer, porque eu sei que eu tenho potencial para isso. Mas ainda assim, existem outros retornos, eu tenho uma dicção melhor, quando eu falo aqui parece que eu estou treinando. Toda vez que eu, falo, eu também estou aprendendo, mesmo que seja uma coisa que eu já sei, eu ensino e eu estou aprendendo mais sobre aquilo que eu estou falando, então eu já estou tendo retorno com relação a isso. Outra coisa que o professor ele cita bastante, né, inclusive no manual de instruções que vem com relação às vendas, que muitas pessoas, né, no começo ali da ressonância, as vendas elas podem cair, e não é um sintoma causado pela ressonância, não é culpa da ferramenta, mas sim, crenças limitantes, bloqueios nossos, né, que vêm ali e esbarra com aquela ferramenta que está ali trazendo novas consciências, e isso acaba acontecendo. De início eu senti que não, como eu também tenho um negócio, eu senti que as vendas elas aumentaram, não assim de forma exponencial, mas elas aumentaram, tiveram um aumento e tudo mais. Depois no meio eu senti que caiu, mas também não foi nada tão significativo e mais uma vez eu falo, caíram as vendas, mas aí eu comecei a identificar padrões repetitivos meus, de não ter, às vezes tanto profissionalismo, não é com o cliente, que eu sou subprofissional, mas eu digo comigo mesmo, com a empresa, com questões financeiras da empresa. E aí eu fui identificando esses padrões e percebi coisas que eu deveria transformar, mudar, e eu estou aplicando essa mudança agora. Estou no caminho, como eu digo, ainda não é aquilo que é ideal, mas quando é que nós estaremos, né, no lugar ideal? Acho que isso não existe, não aqui nessa realidade, não dessa forma. Mas, me trouxe impulso. Então essa queda, ela me trouxe impulso, e eu percebi do lugar que eu estava e que eu não queria estar mais, e do que eu quero ser, né, nesse negócio. Outra coisa também, nós tínhamos um carro para vender. Na verdade, assim, eu queria vender, meu esposo estava meio indeciso e o carro estava ficou muito tempo na garagem, porque estava usando um outro carro, empoeirado e tudo mais, sem ele tomar a decisão de vender. Assim que eu comecei a fazer a ressonância, eu não gosto de coisas que ficam assim paradas, para minha energia ficar parada e tudo mais.
não faz sentido, e aí eu já tinha conversado com ele, falei uma vez só, e aí na semana seguinte ele resolveu vender o carro, e aí vendeu assim, foi muito rápido, muito fácil, eu senti mesmo, assim, que foi uma cocriação vinda dessa nova consciência que a ferramenta ela tem me trago, ela tem, trazido, né, e tem influenciado ali ao meu redor. Inclusive com relação aos relacionamentos, eu sinto que eles estão mais significativos, não é que estão a mil maravilhas, mas têm estado mais significativos e eu tenho tido um olhar mais amoroso, e mais uma vez eu falo, sem esforço, tem sido natural esse meu olhar, né, para esses relacionamentos assim. Com relação ao dinheiro, como eu falei lá de início, que era uma das coisas que eu mais queria, eu atraí, na verdade, eu nunca achei que eu tinha dificuldade em atrair dinheiro, mas sim com relação à administração das finanças e também com relação a não ter tanto esforço para ganhar o dinheiro, não ter essa crença de ter esforço e tudo mais. E eu identifiquei, também fizeram parte aí das cartazes, a identificação de padrões relacionados a isso. E principalmente crenças de não merecimento, crenças de que eu não consigo, mas, por exemplo, lancei um produto digital e fiz uma venda só até agora, mas não, fiz uma venda, ê! Tô tentando me colocar nesse lugar, e eu sei que vai dar certo, e sei que não posso desistir. Mais uma vez cito o meu signo como boa ariana que sou, é muito fácil para mim começar as coisas com aquele foguinho ali de palha e depois o fogo apagar. E agora não, agora eu estou com o sentido de que não, eu sou uma infoprodutora, eu tenho um produto digital, vou criar outros e vou vendê-los. E tá assim, eu sei que vai dar certo, né, tô me sentindo assim. Mas algo que aconteceu é que, de certo modo, eu acredito que minhas dívidas aumentaram, principalmente dívidas relacionadas a cartão de crédito. Na hora de realizar o pagamento, eu me embolei um pouco, e eu terminei esses 3 meses nessa primeira onda aí mais endividada do que eu estava. Só que mais uma vez, claro que não é culpa da ressonância harmônica, gente, mas só que mais uma vez eu olhei para essas dívidas com um olhar de mais entendimento, sabendo do porquê aconteceu, que antes eu não olhava muito para isso, só ia dando um jeito, dando outro, tudo mais. E também pensando, né, já identifiquei padrões de autossabotagem, padrões de que parece que eu não queria crescer. E identifiquei já no finalzinho já do terceiro mês que parece que eu tenho medo de brilhar, tenho um certo medo de brilhar. Isso eu estou falando em todas as esferas. E aí, com relação aqui às finanças também, parece que eu tenho medo de mostrar para o mundo quem eu verdadeiramente sou. E aí eu uso às vezes como desculpa uma certa preguiça, dizer que eu estou cansada, ou enrolar, ou procrastinar, ou qualquer outra coisa que seja que me impeça de ter um crescimento. Então eu identifiquei esse padrão e eu sei que eu vou conseguir, né, eu sei que eu vou conseguir sair dessas dívidas, mas de uma forma significativa, porque já aconteceu de sair de dívidas antes e depois voltar. E eu não quero que isso aconteça mais, então muito melhor para mim, depois desse terceiro mês, estar mais endividada do que eu estava no primeiro, mas tendo esse olhar que eu não quero e eu não vou voltar mais para esse lugar, diferente de antes, por exemplo, que eu só me preocupava, ficava desesperada, usava técnicas de manifestação, conseguia quitar as dívidas e logo depois eu já esquecia, ia gastar aquela compra compulsiva e tudo mais, sem sentido, e voltava novamente para este lugar. E esse é um lugar que eu sei que eu não volto mais. Outra coisa foi que, ao vivenciar esse processo, eu decidi que eu quero me divertir. E não é só me divertir durante a ressonância harmônica, mas me divertir na vida. Tomei a decisão. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, porém, ao mesmo tempo, eu sempre tive um pezinho nas costas da responsabilidade, todos nós adultos temos, mas eu levei um pouquinho a sério demais, como se a vida fosse um fardo. E a vida ela é um fardo se eu acreditar que ela é assim, mas eu escolho não, eu escolho viver uma vida mais divertida, uma vida plena, uma vida alegre. E essa alegria ela tá na simplicidade, gente, porque eu não preciso de muito para ser feliz. Eu quero sim, quero e vou, estou prosperando, tendo as coisas, realizando, tendo experiências. Mas eu digo no sentido do simples, é do simples do agora, é eu ser feliz aqui, sem precisar estar em um outro local. Mas quando eu estiver no outro local, também olhar para ele sendo feliz e não naquilo que a gente às vezes se perde de sempre estar olhando na frente, sempre olhando lá e esquecendo de viver o agora, de vivenciar ali a alegria de ser, de estar ali vivendo aquele momento que também é a única coisa que de verdade existe, né? Então, cheguei a essa conclusão e realmente, principalmente no último mês, eu me diverti muito, recebi convites,
fui levada de surpresa para passear, fui a restaurantes, saí, me diverti, me senti mais leve, procurei me divertir também nos meus negócios, então quando eu estou sentando aqui, eu estou sentando trazendo essa leveza, tentando me divertir com o processo. Quando eu estou nos outros negócios também, mesmo quando vem a parte chata, aí eu tento não, às vezes não dá para se divertir, né, que todo trabalho tem sua parte burocrática aqui, mas aí eu tento pelo menos estar presente, e estando presente, focando ali naquilo que tem que ser feito, a coisa ela tem fluído muito melhor. Percebi também um aumento no meu foco, eu estou mais focada, também estou diminuindo mais as informações, porque eu sou muito viciada em assistir vídeos no YouTube, acho ótimo, aprendo muito, mas eu muitas vezes assisti e não colocava em prática. E além disso, eu sou uma pessoa muito intuitiva. Porém, volta e meia eu esqueço de ouvir minha intuição e de explorar minha criatividade mesmo por ficar só colhendo informações. Então ainda estou, eu preciso ainda diminuir mais ainda essas informações, mas eu estipulei dias na semana que eu não entro no YouTube, não fico vendo vídeos no YouTube, não entro nas redes sociais para tentar, né, expressar mais a minha criatividade, para trabalhar mais de uma forma focada, porque eu ficava muito ouvindo vídeo e fazendo outras coisas. E tudo bem, eu estava otimizando o meu tempo, mas já estava de uma forma exagerada e às vezes trazendo informações que eu não precisava e esquecendo de ouvir as informações que mais importam, que é as informações da minha centelha divina, né? Essas informações estão aqui dentro de mim que ela tem para me oferecer. Bom, gente, é isso. Eu acho que é o que, né, eu devo lembrar de alguma coisa depois. Se eu lembrar, eu faço uma parte 2 desse vídeo, mas eu estava ansiosa para gravá-lo. E como eu falei, eu comecei ontem a segunda onda, né, que vão durar mais 3 meses. E eu sei que vai assim, vai ser lindo. Nessa segunda onda eu pedi menos e eu pedi de verdade, eu pedi o que eu senti e coloquei lá no topo que o meu maior desejo é fluir a minha vida com a minha centelha divina, fluir com todo. E aí depois, e na verdade isso o professor ele fala isso, aí depois, só que você tem que viver, né? Depois eu coloquei os pedidos que eu mandei, que foi cair na ficha para mim, que ai, tanto pedido sem sentido, é muito melhor eu fluir com todo, porque nós podemos ouvir e realizar os nossos desejos, mas quando você escuta a sua voz interior e flui com o todo, é muito melhor. O todo sabe muito mais do que nós, né? Seguir assim com a vida, né? Mais uma vez, eu tendo os meus desejos ali. Só que, sabe, ouvindo a sua intuição, seguindo ali o passo a passo, não ter aquela pressa, porque é claro que aqui as coisas elas levam tempo para se manifestar, mas eu só para finalizar, volto eu lá na história das dívidas, muitas das coisas que eu me embolei na vida com relação a dinheiro, foi com relação a isso, de eu querer já resolver com aquela angústia. Então eu fazia dívida com os meus gastos, depois eu ficava desesperada para pagar e me enfiava em um empréstimo, fazia alguma coisa que não devia ter feito, ao invés de sentar, ouvir, pedir a ajuda ali para minha intuição, que a centelha divina ela fala conosco, né, o nosso eu verdadeiro. Mas não, eu queria resolver ali com o meu ego, com a minha mente, de forma rápida, né? E aí eu vi que não funcionou. Até agora não tem funcionado, né? Então, vamos mudar. E é isso, gente. Então, depois eu volto para compartilhar, depois de 3 meses, como que foi aí, como será, né? Essa evolução na segunda onda. Se você está com dúvida, se faz ou não, assim como eu fiquei, eu vou te dar 3 conselhos. O primeiro é que estude, assista mesmo as palestras, inclusive depois, quando nós começamos a utilizar a ferramenta, a gente tem que continuar estudando, inclusive vendo o questionário isso, perguntando se você ainda está estudando, porque faz muito mais sentido agora do que antes, parece, né? O segundo conselho seria não pesquise muito, não faça como eu, assim, ver um depoimento, outro tudo bem, mas não veja tanto, porque eu sei que é isso, cada experiência é única, então o que eu vivi, você viverá diferente. E a terceira é que confie no processo e não tenha medo, a ferramenta ela é algo divino, o professor Hélio Couto é maravilhoso, e a ferramenta ela é para nos ajudar, né, para dar esse impulso aí para a gente fluir com o todo, que é para isso que nós estamos aqui, né? Mas nós nos distraímos muito no meio do caminho. E vamos nos divertir, que esse agora é meu lema, diversão. Espero. Ai, tremi aqui um pouquinho a câmera. Espero ter ajudado e me siga aí caso você não seja inscrito no canal para acompanhar os vídeos. Tchau!